Olá pessoal, bem-vindo ao meu vídeo. Eu sou o Ari Martins. A minha área acadêmica é filosofia, como alguns já sabem, e o motivo desse diálogo nosso aqui é um desabafo a respeito da intelectualidade no Brasil, sobretudo do pensamento filosófico brasileiro. E me parece bastante preocupante que o intelectual no Brasil realmente ele acredita que a construção, que a produção de conhecimento se deva sobretudo através de um acúmulo exagerado de leitura, de conhecimento teórico, né? Quando justamente tão importante quanto a leitura é a não leitura. É preciso entender que aprender a ler é também aprender a não ler. O pensador ele precisa se desvanecer um pouco dessa realidade acadêmica, dos livros, parar um pouco com essa livrocracia que existe hoje no nosso país e ter esse momento para ele, esse momento onde ele se joga no cotidiano, nos seus afazeres triviais, e é dessa forma que naturalmente a reflexão sobre aquilo que nos cerca sempre se dá, e sempre se produz a partir daí um pensamento realmente honesto e de repente até genuíno. Portanto, no Brasil falta um pouco menos de leitura e um pouco mais de reflexão. Outro sim que é importante a gente também destacar no movimento intelectual brasileiro é a forma como se dá o debate no Brasil. Aliás, no Brasil não há debate. Não existe ideia versus ideia no Brasil. Não existe argumentação no debate brasileiro. O que existe é um emaranhado de ataques pessoais, onde o ego sempre fala mais alto do que a racionalidade. E é um momento em que se perde muito, porque o debate ele produz sempre uma questão fundamental para a filosofia, que é a produção de um conhecimento mais elaborado, um conhecimento mais maduro através da dialética do debate. E isso não tem ocorrido no Brasil. O Brasil nunca teve essa cultura de debate, né? O que ocorre no Brasil é uma discussão sem lógica alguma. Portanto, essa é a crítica que eu faço hoje em relação ao que se pode perceber na intelectualidade brasileira. O Brasil nunca produziu uma ideia autônoma, uma ideia genuína, justamente por conta desses dois problemas, né? A falta de pensamento reflexivo, a falta de pensamento crítico e a falta de debate honesto. E é por isso que o Brasil só tem produzido exegetas, comentadores, e não existe uma ideia genuinamente brasileira. O momento mais produtivo do Brasil, ali no século XIX e início do século XX, foi o casamento ali da filosofia brasileira com o positivismo francês, que evidentemente é francês, não tem nada de brasileiro, portanto você já fica aí visto, né, de forma bem evidente e clara a falta de pensamento filosófico brasileiro. Enfim, é isso, espero ter contribuído aí para inspirar esse tipo de debate, e muito obrigado e até logo.